paz do Senhor a todos os vencedores em Cristo Jesus, amém? Eu sou o pastor Luiz Fernando, eu sou pastor do Ministério Amor em Cristo em Nova Iguaçu. Nós queremos abençoar a você através desse vídeo e de outros vídeos que serão postados aqui no nosso canal, trazendo aulas da escola bíblica, para que você possa continuar aprendendo aí onde você está, na sua casa, no seu carro, na sua condução, onde quer que você esteja. Para nos ajudar, deixe seu like, ative as notificações, deixe seus comentários, e continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube e em nossas páginas nas redes sociais. Que o Senhor continue abençoando a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos à aula. A paz do Senhor a todos os vencedores em Cristo Jesus, amém? Vamos dar início às nossas lições da escola bíblica. Vamos falar sobre Jesus Cristo, Filho do homem, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de número 1 fala sobre a necessidade de um Salvador. O primeiro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo de número 5, no verso de número 10. Se você está aí com a sua Bíblia, abra também a sua Bíblia. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, no verso de número 10, vai nos dizer: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Pensar na necessidade de um Salvador para a humanidade é pensar sobre tudo o que aconteceu na história humana a partir de Gênesis 3 e que se concretizará, que terá o seu término, o seu fim, até o cumprimento de Apocalipse, capítulo 22. Os nossos principais objetivos nessa lição é compreender os eventos narrados em Gênesis, capítulo 1 ao 3, como centrais para o entendimento de toda a Escritura. Pensarmos sobre o papel das profecias messiânicas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e identificar o nascimento de Jesus como um dos eventos centrais da história da humanidade. Abra sua Bíblia, vamos iniciar através de um texto bíblico que está em Efésios, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, que vai nos dizer o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cristo é o motivo da nossa vivificação. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Paulo em Efésios vem nos declarando através do Espírito Santo que ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Porque em outro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. Estou falando daqueles que já se renderam ao Senhor Jesus, e aqueles que ainda não se renderam, deixa já uma oportunidade para que você se renda, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração através desse vídeo, através dessa lição, e que você conheça que todos nós pecamos e destituídos fomos retirados, a glória de Deus foi retirada de nós quando o homem caiu. Lá em Gênesis nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas através de Jesus Cristo, o novo Adão, o verbo que se fez carne, nós somos vivificados em Cristo Jesus para Deus. Entre os quais todos nós também andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade e a vontade dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso quer dizer que quando não temos a Jesus no nosso coração, nós andamos escravos dos nossos desejos, escravos das nossas vontades, escravos dos nossos pensamentos. Mas Cristo nos chama para a liberdade. Pela graça sois salvos. Amém? Aleluia. Tudo começa no Éden. Tudo começa no Éden, onde há, nós vamos ver, lá no capítulo 1 ao 3, do capítulo 1 ao 3 de Gênesis, a queda do homem e a promessa de um Salvador. No Éden, onde tudo começou. Os eventos narrados entre Gênesis de 1 a 3 são importantíssimos para a compreensão de tudo o que mais
encontraremos nas Sagradas Escrituras. Dito de outra forma, o entendimento correto dos 3 primeiros capítulos da Bíblia implicará de modo determinante a maneira como leremos os outros 1186 capítulos. De Gênesis 4 ao Apocalipse 22, testemunhamos o desenrolar de uma jornada com muitos erros, mas incrivelmente, graciosamente repleta de acertos, do retorno da humanidade ao centro da vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, que nós retornemos ao centro da sua vontade. E o que temos nos 3 primeiros capítulos de Gênesis? Um resumo da trajetória humana ao longo da história em 3 atos. A criação em harmonia por bondade e perfeição divina. A queda caótica por rebeldia e desobediência humana. E a salvação, ou pelo menos o anúncio dela, por sacrifício e graça do Senhor. Como afirma Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8, a humanidade foi feita para viver no jardim do Éden. E por isso, desde Gênesis capítulo 3, verso 8, o Criador protagoniza meios para conceder a nós a restauração da comunhão originária que possuíamos com Ele. Uma vez tendo recebido tudo das mãos do Criador, nós perdemos o nosso paraíso edênico por nossa própria ambição e ilusão de autossuficiência. Não fosse o misericordioso Deus, teríamos perdido a esperança e qualquer chance de salvação. Porém, Deus demonstra um incansável cuidado conosco. Vamos analisar qual é a pergunta que ecoa no jardim logo após a escolha catastrófica que Adão fez. Não foi, por que você fez isso, Adão? Ou ainda, onde está aquele fruto que estava ali, Adão? A prioridade do Altíssimo não está em encontrar culpados ou reaver coisas ou objetos perdidos. O Senhor está comprometido com pessoas. O que Ele busca é intimidade com pessoas. Seu amor e cuidado é conosco. E por isso, Ele chama por Adão e indaga sobre o seu paradeiro. Adão, onde estás? Mas se o Criador é onisciente, se Ele sabe de todas as coisas, por que Ele pergunta a Adão, Adão, onde estás? Porque o único modo de recebermos a graça de Deus é reconhecendo o quão somos necessitados de salvação. Mais do que uma questão geográfica, o homem precisava entender para onde as suas escolhas o tinham levado na ótica eterna. O Senhor direciona o diálogo até o nível em que a humanidade é capaz de superar o estado de desespero em que o pecado a tinha conduzido. Os filhos de Deus são vestidos porque reconhecem que estão nus. São orientados sobre cansaço e dores porque já estão sentindo angústia e medo. E são informados sobre o advento do descendente, uma vez que já conheceram a serpente sagaz. Isso traz ao homem a esperança do Salvador. A queda produziu o colapso da humanidade, mas não o fim do amor de Deus para conosco. A misericórdia do Criador foi maior do que a sedução do maligno. Uma vez fora do jardim, os filhos de Deus deram início à sua caminhada rumo à promessa da restauração. Esta é uma das chaves de leitura que se pode adotar para ler e narrar o percurso trilhado por nós e registrado nas Escrituras. A esperança da chegada do Salvador, ao adotarmos essa chave hermenêutica, perceberemos que alguns dos grandes eventos do Antigo Testamento ocorrem em torno do objetivo de cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Com tal hipótese, por exemplo, concordam alguns escritores do Novo Testamento. Vamos ver alguns? Vamos ver lá em Colossenses, no capítulo de número 2, no verso de número 16. Colossenses, capítulo de número 2, do verso de número 16, que nos diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ainda concorda o escritor de Hebreus, no capítulo de número 9. Hebreus, no capítulo de número 9, versos 8 e 9, que nos diz assim: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto,
enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. A vinda do descendente de Adão e Eva cumpre-se através da persistência da vontade de Deus por meio de vários eventos distintos, mas que por fim redundam na glória de Deus, a vocação de um caldeu, a salvação de um jovem odiado pelos irmãos, a liderança de um sobrevivente de infanticídio, uma moabita que se torna avó de um rei, um povo que sobrevive a um bárbaro período de escravidão, entre muitos outros. Como bem afirma o apóstolo, apesar dos nossos erros, Deus afetuosamente age em favor nosso, fazendo com que os acontecimentos cooperem para o bem daqueles que o amam. É importante entendermos que toda a Bíblia aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que temos, tudo que somos, toda a Escritura aponta desde o início até o fim, aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós vemos várias profecias messiânicas. Mas o que são profecias messiânicas? A Bíblia está repleta de profecias, isto é, de discursos sobrenaturalmente orientados para proclamar a vontade de Deus. Dentre as várias profecias registradas no Antigo Testamento, existe um conjunto específico de textos que a teologia cristã tradicionalmente identificou como profecias messiânicas, ou seja, que apontam para o Messias, que apontam para Jesus Cristo. Esta coleção de textos está relacionada ao anúncio profético do advento, ministério e reinado do Messias. O papel que a figura do Messias representa no Antigo Testamento, levando em consideração apenas um contexto imediato, é diferente daquele que ele assume com Jesus no Novo Testamento. A comunidade judaica esperava um líder político, um representante que lutasse pelo restabelecimento da autonomia administrativa de Judá, garantindo assim, por consequência, a restauração dos espaços de culto público, em especial o templo. Por isso, em muitos casos, na perspectiva, na ótica do povo judeu, os textos designados como profético-messiânicos não apontavam para um salvador, e sim para um rei ou para um líder histórico. A partir da manifestação de Jesus Cristo, o cristianismo realizou uma releitura dos textos do Antigo Testamento, reconhecendo o seu cumprimento através de alguns personagens históricos, mas atribuindo a um caráter profético plenamente estabelecido em Jesus. Devido a todo o quadro histórico-político de Israel interpretava as estruturas dos textos messiânicos, as profecias messiânicas, não como a vinda de um salvador, mas a vinda de um libertador, a vinda de alguém que viesse livrá-los da opressão do povo romano e restituí-los como nação. Mas com a vinda de Jesus, tudo se torna novo. E há uma releitura dos textos messiânicos. E a partir daí nós vamos entender como a Bíblia aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos analisar algumas profecias messiânicas. O Antigo Testamento apresenta, através de profecias, a imagem do Messias sobre várias faces. O Messias rei, o Messias sacerdote e o Messias profeta. Por meio de cada um destes aspectos referentes ao Messias, aspira-se a anunciar ao povo a promessa de restauração de elementos específicos em que, em determinado contexto, foram perdidos, tais como a emancipação política, a reforma religiosa, a renovação moral. Assim, enquanto os judeus liam e leem as profecias na expectativa de resoluções de problemas atuais, de problemas circunstanciais, referentes aos cenários imediatos e limitados, nós, os cristãos, as lemos como anúncios de respostas a problemas globais, como o que estamos vivendo na nossa atualidade. Por exemplo, Isaías, capítulo número 9, versos 6 e 7, ou Miqueias, capítulo 5, verso 2, são profecias que para os judeus apontam para reis específicos, neste caso, provavelmente Ezequias, que subiriam ao trono para solucionarem problemas particulares de determinado tempo. Já para o cristianismo, tais textos apontam, inclusive, com riqueza de detalhes, para a pessoa bendita de Jesus, aquele em que cumpre-se o profeticamente anunciado,
cujas repercussões não se limitam a um tempo ou a um povo, e sim expandem-se à eternidade e abarcam a humanidade. Nós temos vários textos profético-messiânicos que são importantíssimos para nós. Podemos citar Gênesis 49, Deuteronômio 18, Isaías 7, Daniel, capítulo de número 7, Zacarias, capítulo de número 9. Para nós cristãos, a relevância das profecias messiânicas e seu estudo estão na dupla natureza, isto é, no fato de, através dela, podermos atestar o cuidado eterno de Deus para conosco e termos tal conhecimento de modo antecipado. O Senhor do Universo não age por meio de improvisos. O seu plano para restaurar a sua perfeita comunhão com a humanidade desenrola-se de maneira progressiva sobre a terra. O entendimento pleno das razões pelas quais tudo que se refere à salvação da humanidade está sendo feito em milênios e não em dias, ultrapassa a nossa limitada mente humana. Entretanto, podemos descansar em paz ao saber que o personagem principal e o final do enredo sobre essa epopeia humana rumo à comunhão eterna, nós já temos acesso. Jesus de Nazaré é o Cristo e nós, os que amamos sua vinda, seremos salvos pela sua graça. Desta forma, a vida ganha pleno sentido. As dificuldades e decepções são superáveis em virtude de conclusão gloriosa que chegaremos, e a certeza plena da vitória torna-se uma questão de tempo. Jesus veio para cumprir as promessas feitas no Antigo Testamento e tudo ocorreu na vida de Jesus, tudo ocorre na vida de Jesus como o Antigo Testamento previu. O nascimento de Jesus é um dos eventos mais extraordinários da história humana, estando em relação direta com a morte, ressurreição e a segunda vinda do Mestre. E para que a onisciência de Deus fosse ainda mais uma vez atestada, assim como a inspiração e a infalibilidade das Escrituras, cada acontecimento que envolveu o nascimento de Jesus ocorreu de modo exato como os profetas haviam anunciado antecipadamente. Ele é gerado por Deus no ventre de uma jovem mulher que ainda é virgem. Lucas capítulo 1, versos 34 e 35 diz: "E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus." Muito do debate que se faz sobre esse evento, o nascimento de Jesus, afasta-se de uma das questões centrais. O Salvador vivenciou a humanidade de modo pleno, de sua gestação até a morte, sem privilégios ou favores. Jesus não esteve apenas entre nós, ele também foi como um de nós, e por isso podemos ser um com ele, e ele um conosco. Os seus pais, descendentes da linhagem de Davi, são de Nazaré, e por isso ele será chamado de Nazareno. Contudo, ele era o legítimo herdeiro do trono de Davi. Ele nasce em Belém, em virtude de uma convocação imperial para o recenseamento, mas também para que se cumprisse aquilo que foi profeticamente anunciado por Miqueias no capítulo 5, versículo 2. A concepção do Salvador é mais do que o simples acontecimento na biografia de Jesus. É, na verdade, o despertar do ápice, do ponto mais alto da história humana. Para a manjedoura, em Belém, conflui todo o esforço dos patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. E do mesmo lugar daquela estrebaria flui todo o significado da obra dos apóstolos, discípulos e da Igreja do Senhor Jesus até os nossos dias. Jesus é a razão de ser da nossa história. Ele é a razão de ser de toda a nossa história. O nascimento de Jesus foi resultado de um ato amoroso do Redentor em nosso favor. Para a concretização deste acontecimento, duas pessoas foram fundamentais: Maria e José. Você já imaginou, já parou para pensar o tamanho do desafio que ambos assumiram para que o plano de Deus fosse executado? Não há na narrativa bíblica o registro de qualquer tipo de constrangimento ou imposição divina. O casal assumiu todo o ônus e todo o bônus daquela situação. Maria poderia ter sido abandonada por José, ainda que as intenções dele fossem das melhores ao fazer isso, como este bem tentou, como descrito lá em Mateus capítulo 1, verso 19.
Comunitariamente, eles poderiam ter tido muitos problemas, uma vez que o casamento deles ainda não havia acontecido e ela estava grávida. Mas mesmo assim, depois das revelações divinas esclarecerem a cada um deles a vontade do Altíssimo, o casal segue em frente, realizando a parte que lhes cabia no projeto divino. Os grandes líderes da história de Israel não foram capazes de trazer a salvação e a bênção permanentes para Israel e para o mundo. Mas ainda assim, Deus prometeu que viria o dia em que Israel seria salvo de uma vez por todas. Algumas dessas profecias falavam sobre um maravilhoso líder que seria enviado por Deus para realizar essa salvação. Esse líder seria maior do que Moisés e Davi. A profecia de Isaías descreve esse homem misterioso como governador justo e sábio e como servo fiel de Deus. Servo esse que lidará com o pecado de Israel e dessa forma revelará a luz e a salvação de Deus para o mundo todo. Exatamente como Deus prometera, esse servo será capaz de realizar todas essas coisas, porque será ungido com o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, uma pessoa era ungida com óleo a fim de ser separado para realizar tarefas especiais para Deus. Em particular, para servi-lo como rei ou como sacerdote, como aprendemos lá no livro de Samuel ou em Levítico. Os profetas também eram separados por Deus. No final do período do Antigo Testamento, algumas pessoas em Israel estavam esperando pelo maior profeta, sacerdote e rei, o ungido, para vir estabelecer o reino permanente de Deus, o reino de paz. Concluindo a nossa lição desse vídeo, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré será o objeto da nossa reflexão durante todos esses vídeos, essa série de vídeos falando sobre Jesus. Por isso, realizar uma leitura das Sagradas Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, a partir da ótica da obra da salvação, pode conceder-nos uma maneira rica de novos significados, de conhecer o plano de Deus ao longo da história. O que eu quero deixar para você, através desse vídeo, é que Deus tem uma história para escrever na sua vida e através da sua vida. Que você tenha sido ricamente abençoado por essa mensagem. Te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima lição falando sobre Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Jesus é a nossa vitória. Em 2020, cada vez mais transformados por Cristo. Amém. Fique com Deus. Um abraço.